conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, àqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. E bem pode ser que convosco me demore ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. E se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco, em companhia dos irmãos, mas de modo algum era da vontade dele ir agora. Irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabei que a casa de Estéfanas são as primícias da Caia e que se consagraram ao serviço dos santos, e que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como estes. As igrejas da Ásia vos saúdam no Senhor. Muitos vos saúdam, Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. A saudação escrevo a eu, Paulo, de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranata, a graça do Senhor seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Amém. Tem algumas pessoas visitando hoje aqui à noite? Tem? Eu vi, tem um senhor na frente, né? Conversei com ele. Tem mais alguém aqui? Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Seja bem-vindo, tá, querido? Deus abençoe sua vida. Bom, essa carta aqui, encerramento, aqui são assuntos gerais, irmãos. Agora, Paulo vai fazer aqui recomendações, são uma dinâmica. Aqui nós estamos vendo que a fé, ela é dinâmica. A fé não é algo assim que a gente vem somente aqui entre quatro paredes, presta culto ao Senhor, daqui a gente sai, vai para casa. Não. Aqui nós vamos ver a dinâmica da fé, tocando em 3 pontos, né? Falando aqui sobre a mordomia. E nós estamos vendo aqui, logo de início, quando ele diz assim: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. O contexto aqui, ele está pedindo ofertas, né? Falando para os coríntios reservarem essas ofertas, ou seja, era um dinheiro realmente, aqui não está se tratando de alimentos, está se tratando de recursos financeiros, para eles, juntamente com outros irmãos, socorrer os irmãos de Jerusalém, os quais estavam passando por muitas dificuldades, muita fome,
não sabemos a origem dessa fome em si, se foi devido àquela profecia que o profeta Ágabo trouxe, né, lá em Atos, dizendo que haveria grandes fomes. Uns dizem que era devido, porque no início, quando a igreja começou, lá no Pentecostes, o povo que tinha propriedades estavam vendendo todas as propriedades e chegavam aos pés dos apóstolos, pegava todo aquele recurso e depositava para que suprissem as carências dos irmãos que passavam. E devido a isso, uma vez que você pega todo o seu recurso e entrega a algum projeto, você fica sem. Então, acredita-se também, tem essa tese de que tenha sido isso, né? Não sabemos no geral. O fato é que a igreja de Jerusalém estava passando por grandes privações, os irmãos estavam passando por grandes necessidades. E aqui ele fala que teria, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a prosperidade. Ou seja, é proporcional, né? Lá no início, já não era proporcional, eles pegavam todos os recursos. Imagine você pegar um terreno no valor aí de R$1 milhão. Se fosse, né, nos dias de hoje, pegasse um terreno, um imóvel de R$1 milhão, chegar aos pés dos apóstolos, está aqui o dinheiro para socorrer esses irmãos que estão passando necessidade. Aí então, eles realmente estavam precisando muito, havia uma fome terrível. Mas aqui no caso, Paulo já tem esse pensamento mais equilibrado. É proporcional à sua prosperidade. Aqui ele não está pedindo tudo. Então, reserve em parte aí, organize-se, não faça isso quando eu chegar, mas vá separando, vá arrumando aí, porque quando eu chegar, eu vou pegar esses recursos e levar lá para os irmãos. Então, Paulo está falando dessa mordomia cristã. Dinheiro é um assunto espiritual, irmão, não tem como fugir. Lutero já falava que o último a se converter é o nosso bolso. Nós convertemos às vezes o nosso coração, convertemos muitas coisas, mas se tratando de dinheiro, é onde nós somos provados. É onde nós somos provados. Por quê? Porque você vai ter que abrir mão de algo que você tem para compartilhar, abençoar aquele que não tem, e você às vezes fica preocupado. Poxa, se eu der, pode me fazer falta. E Paulo aqui, ele já vai assim chegando para a igreja e dizendo, colocando da seguinte forma: faça de acordo com a sua prosperidade. Se você pode dar só X, dê X, é Y, mas dê, abençoe. Aí ele fala aqui no versículo 2, terminando: segundo a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coleta quando eu for. Ou seja, mostrando, Paulo aqui, organização. Não é assim aleatório, vamos fazer esse projeto, vamos fazer isso. Não, ele já chega mostrando como se deve fazer. E no versículo diz: e quando tiver chegado, enviarei com cartas para levar as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovarem. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Então nós vemos aqui logo nos primeiros 4 versículos, essa primeira mordomia. E aqui, lá em 1 João 3,18, diz assim: filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas de fato e de verdade. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então nós vemos aqui tanto o apóstolo São Paulo, né,
quanto o apóstolo São João, o apóstolo João, de comum acordo, mostrando que recursos, dinheiro, é algo sagrado, é algo que deve ser colocado para a glória de Deus. E como é que se glorifica a Deus? Compartilhando. Como é que se glorifica a Deus? Abençoando. Porque isso prova o nosso coração. Porque o dinheiro em si, os recursos em si, o bem material em si, não é pecaminoso, irmão, não é. É bênção. Dinheiro, recursos que Deus dá, é bênção. Mas é justamente aí que Deus prova, assim como estava provando aqui a igreja de Corinto. Só que Paulo sabiamente diz, não é necessidade de você dar tudo não, é conforme a sua prosperidade, mas não deixe de abençoar, porque no contexto da obra, envolve também dinheiro, irmãos, envolve recursos. A obra de Deus avança, não somente na palavra, que é o primeiro, é a primeira porta, é a palavra. Mas Jesus não ficou só na palavra. Jesus pregava a palavra de Deus, mas saciava a fome do faminto. Então a igreja é chamada a pregar o evangelho, mas também é chamada a matar a fome do faminto. Como aqui os irmãos estavam passando, a igreja de Jerusalém estava passando uma extrema necessidade. Então nós vemos aqui essa mordomia, né? A mordomia dos recursos. Por quê? Porque nós temos que ter essa preocupação com os pobres, irmão. E o Salmo 24:1 diz o quê? Do Senhor é a terra, e tudo, preste atenção, tudo o que nela se contém, esse metal vil chamado dinheiro, é da terra, mas é do Senhor. Por quê? Porque lá em Ageu 2:8 diz, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos, porque tudo foi criado por Deus, para a glória de Deus, para o louvor de Deus. E como é que isso se concretiza? Como é que o ouro, a prata, os recursos se concretiza na glorificação ao Senhor? Quando nós temos essa revelação de que tudo pertence ao Senhor. Do Senhor é a terra, a plenitude, o mundo e tudo o que neles habitam. Então nosso compromisso é com a ação social também. Aqui na igreja, já foi anunciado aqui, nós temos essa ação social, né, algo assim mais assim, discreto, né? Os irmãos trazem as doações, nós abençoamos 6 famílias aqui da igreja, tem mais uma família que não é aqui da igreja, é uma conhecida da minha filha, que está passando necessidade, e eu senti no coração de tirar daqui também e abençoar um pouquinho, porque aqui os irmãos que estavam recebendo essas doações eram de Jerusalém, mas quem estava abençoando aqui era a igreja de Corinto, porque igreja é igreja em qualquer lugar, irmãos. Então nós temos que abençoar os nossos irmãos, e aqui nós temos, nesse contexto, nós temos, e tem sido bênçãos realmente, né? Os irmãos têm trazido as doações, têm compartilhado, têm abençoado, né? Essas famílias, muitas delas são problemas financeiros mesmo, né? Porque às vezes está faltando o trabalho em si, às vezes o compromisso é um pouco maior, mais puxado, aí as pessoas passam certas dificuldades. Então a igreja chega a abençoar com a cesta básica, e você não sabe como isso é abençoador. Como isso? Eu já fui muito tempo, mas muito tempo abençoado com cesta básica, não me envergonho disso, não tenho um mínimo, um pingo de vergonha, porque nós entendemos que do Senhor é a terra, a sua plenitude,
e o mundo e todos que neles habitam. Então é um compromisso, sim. Então Paulo tinha esse entendimento. Então dizimar para a obra de Deus é uma maneira de você também indiretamente, não diretamente, né? Porque diretamente evangelismo é você falar, mas indiretamente você sustentando o ministério, alguém que está por trás indo e você abençoando, é como se você estivesse indo. Por quê? Porque você está permitindo que aquela pessoa seja liberada para ir e ser abençoado. Jesus, quando enviou os discípulos, vão, digno é o obreiro do seu salário, vocês serão sustentados. Então o próprio Cristo, ele deixou isso claro, é dever da igreja abençoar os irmãos, sim, abençoar tanto aquele que está sentado aí no banco, quanto aquele que realmente é integral na obra de Deus, os ministros de Deus que têm esses recursos, precisam desses recursos para se dedicarem mais à causa do Evangelho. Então é geral, a obra missionária também envolve recursos. Então é um dever da igreja. Então vamos ser generosos em abençoar a obra do Senhor, entendendo que tudo é dele e para ele, e que se o fizermos, estaremos sendo cooperadores com ele. Então, meu irmão, saiba de uma coisa, quando você está abençoando, você está sendo cooperador. Porque Deus não vai vir aqui na terra, ele veio aqui na pessoa do seu filho, morrer por nós, certo? Mas ele não vai vir aqui na terra para fazer essa obra. Ele já fez isso. Mas agora há um povo que vai. E aqueles que ficam na retaguarda abençoando, sustentando o ministério, sustentando a obra, é como se o próprio Deus estivesse ali, indo com aquelas pessoas, porque Ele está presente em tudo. Então, devido à grande perseguição que eles sofreram, muitos deles perderam esses recursos. Então, missão e ação social andam juntos. Não tem como separar. Vou só pregar o evangelho. Tá bom, mas você precisa trabalhar, né? Você precisa trabalhar. Então, andam juntos. Se você trabalha, você está sendo abençoado e ao mesmo tempo desse recurso, você está abençoando a obra de Deus. Então, e quando conheceram a graça que me foi dada, diz a palavra de Deus, Tiago, Cefas, João, que eram reputados como colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei. Colossenses 2, 9 e 10. Então, Paulo sabia juntar as coisas, não separava não. Missão e ação social aos pobres, abençoando os irmãos, porque foi uma recomendação que ele recebeu dos demais apóstolos, de Cefas e de Tiago. Paulo, você vá, mas não esqueça dos pobres não, tá? E João também, a carta de João está recheada da palavra de Deus, exortando a igreja para que sustente os irmãos, abençoe os irmãos, abençoe a obra. Então nós vemos aqui essa primeira mordomia, a mordomia dos recursos. Agora ele vai tratar dos versículos 5 a 9, a mordomia do tempos e também oportunidades. Diz assim: irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia, e bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo passo o inverno, para que caminheis nas viagens que eu tenha de fazer.
porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Então Paulo aqui está falando dos seus projetos, das viagens. Eu devo passar pela Macedônia, devo ir vocês, mas se o Senhor permitir, mostrando o quê? Paulo estava alinhado à soberania de Deus. Ele não poderia afirmar 100%. Muitas das vezes ele falava, eu vou ter convosco, eu quero ver vocês, mas se o Senhor permitir, se o Senhor deixar. Então ele tinha esses projetos, estava sempre colocando esses projetos sob a direção do Senhor. Não é errado você fazer planejamentos, né? Vou fazer esse ano, vou fazer isso. Está tudo aqui na mente, botou num papel. Agora temos que ir para o joelho. Senhor, esse é o meu projeto. É o que Paulo está dizendo aqui. Eu irei ter convosco, de passagem. Devo percorrer. Ele não tem certeza. Está vendo? Devo percorrer. Bem pode ser, o versículo 6, bem pode ser que convosco demore. Ele está fazendo projeto e ao mesmo tempo fazendo essas colocações. Se, né? Devo, penso, né? Aí ele fala aqui no versículo 7, ele termina, pois espero permanecer convosco. Está vendo? Ele não está dando certeza nenhuma. Está fazendo projetos de visitar os irmãos para essa coleta e mais algumas coisas que ele ia tratar, mas devo, se o Senhor permitir, porque nós temos essa tendência de afirmativa. Vou fazer o planejamento. Nada de errado. Planeje, faça, fez. Agora eu vou colocar isso aos pés do soberano e dizer, Senhor, está aqui os meus projetos. É esses que o Senhor tem para mim, Senhor? Se for, confirma. Então nós vemos aqui Paulo fazendo seus projetos alinhados à vontade soberana de Deus. Agora ele vai mostrar aqui no versículo 9 algo interessante. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Ou seja, agora é o próprio Deus colocando o seu projeto, a sua porta aberta para ele. Está vendo? Agora não é Paulo que está dizendo, eu abri essa porta e vou entrar por ela. Não, aqui quem abriu essa porta para o trabalho foi o Senhor. Primeiro ele disse, se o Senhor permitir eu vou fazer isso, aquilo, outro. Mas agora ele está mostrando que foi Deus que colocou uma porta. Não foi ele que abriu a porta. Porque nós podemos querer abrir porta, não podemos querer? Eu posso. Às vezes não é nada de errado, desde que não seja pecaminoso. Mas, se não for Deus, porque a Bíblia diz, a porta que ele abre, ninguém fechará. Mas a porta que ele fecha, pode espernear que não vai abrir. A gente vai quebrar a cara. Quantas vezes aconteceu isso comigo? E você também, quantas vezes você fez projetos, fez planos, nada de errado, certíssimo, 100%. Agora, Senhor, essa é a porta, essa é a vontade do Senhor, ou é a minha vontade? Porque nós temos a nossa, Deus tem a dele. Paulo aqui está falando, esses dos versículos 5 a 9, está falando dos projetos dele. Então aqui está se tratando de projetos que estejam alinhados com a vontade soberana de Deus e ao mesmo tempo mostrando Deus na sua soberania, abrindo portas.
Então, irmãos, fique tranquilo que a porta que ele abrir, ninguém fechará. A porta que ele abriu, ninguém fecha. Mas também não tente arrombar a porta que ele fecha, porque é prejuízo. A gente só vai se dar mal. Por quê? A palavra de Deus está dizendo aqui que uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu e há muitos adversários. Então, quando Deus abre, se levanta as trevas. Mas aí, a peleja é de Deus. Aí já é com Deus. Os adversários aqui estão se tratando daqueles que o perseguiam para não pregar o Evangelho. Então, esses adversários, quem ia tratar com eles era o próprio Deus, porque essa porta não foi aberta por Paulo, foi aberta pelo Senhor. São as oportunidades que Deus colocou diante dele. E com a igreja é a mesma coisa. Deus tem aberto portas para a igreja passar. A porta começa primeiro na soberania dele. É buscando a direção de Deus. Então essa mordomia do tempo e das oportunidades que Deus coloca. Lá em Tiago 4,15 diz, né? Se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então, nossos projetos devem estar alinhados com a soberana vontade do Senhor. Desperdiçar tempo é jogar fora as oportunidades de Deus que Ele coloca diante de nós. Então, não podemos desperdiçar o tempo. Temos que aproveitar o máximo possível daquilo que o Senhor está colocando diante de nós, conforme até a irmã trouxe naquela palavra para os idosos, né? Sobre o tempo, né? Não vai, aquele tempo passou, acabou, não volta, né? A parte da manhã já passou, irmão. A gente não recupera mais nada. Se a gente aproveitou, aproveitou. Se não aproveitou, não vai. Então, aqui está falando dessas mordomia do tempo que está alinhado com a vontade soberana de Deus, os nossos projetos alinhados aos propósitos de Deus. Então nós temos que ter isso, mas sempre fazer essa oração: Senhor, é da tua vontade? Que Deus vai realmente revelar. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Efésios 5, 15 e 16. Então não podemos usar mal o tempo. O tempo é valioso, né? O ditado popular diz que tempo é dinheiro, né? Não é só dinheiro não, irmão. É porque o nosso coração é tão idólatra, né? com dinheiro, que tempo é dinheiro. Não, não é só dinheiro não. Tempo é muita coisa. Tempo é vivido na presença de Deus. Então para mim tempo é isso. É o tempo proveitoso na presença do Senhor. O dinheiro é apenas um detalhe, que ela pode vir, assim como ela vem, ela vai. Porque tudo isso aqui é passageiro, a gente não vai levar nada. Mas o que importa é estar alinhado com a vontade soberana do Senhor. Então há sempre os dois extremos, né? Os que não fazem planos, eu já peco por esse lado. Eu não gosto de fazer plano. E muito mais na nossa idade, né? A gente já estou na terceira idade, então a gente já não tem, o que eu vou? Projeto nada. Estou na mão de Deus. Os irmãos também, né? Quando jovem, nós temos essa tendência muito, né? Quando jovem, né? Quem aqui já tem mais ou menos a minha idade, ou um pouco mais novo, lá atrás fez muitos projetos, né? Uns deram certo, outros deram errado, não é isso? Mas é natural, é normal, porque da perspectiva do jovem, quando tem 20 anos,
ele já está projetando sua vida para o futuro daqui a 30 anos. Se ele tem 20, bom, daqui a 30 anos eu já estou com 50. Então eu tenho que fazer aqui os meus projetos para quando chegar nessa idade eu já estar bem arrumado. Até certo ponto é normal, né? Porque a pessoa é jovem. Mas nós, quando já estamos nessa idade, nós temos que aproveitar o máximo possível na presença do Senhor. Porque daqui é só para a glória. Porque nós estamos aqui de passagem, né? Nós fomos jovens. Eu fui jovem. Já passei essa fase. Aí eu olho assim, essa garotada aí, eu olho assim, poxa, já tive essa idade, né? E graças a Deus, né? A maior parte da minha juventude, graças a Deus, porque Ele me alcançou ainda muito jovem. Graças a Ele, porque eu poderia hoje estar debaixo da terra, irmão. Do jeito que a minha vida estava caminhando, já estava indo no caminho do abismo mesmo, para ir fundo no lamaçal mesmo. Já estava com o meu pezinho ali, lá na laminha. Aí Jesus, não, meu filho, bem, me resgatou, me tirou, fez a obra maravilhosa e comecei a servir de Deus desde jovem. E se eu pudesse, eu voltava, fazia até mais, né? Mas agora a gente está mais amadurecido. E os irmãos, a tendência é também esse amadurecimento. Então, esse é o segundo, a lado da mordomia, né? Vimos a mordomia dos recursos em prol do reino. Vimos aqui também a mordomia do tempo alinhado com a soberana vontade de Deus em Cristo Jesus. Agora, dos versículos 10 a 24, de um modo mais geral, ele vai tratar da mordomia dos relacionamentos. Ele vai dizer assim: e se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Então ele faz uma recomendação aqui para os coríntios: ó, trata esse jovem aí com mais amor. É como se fosse um filho. Fica sem receio, não tenha... não fica assim com ojeriza com ele, não. Trata ele com respeito. Ele é um garoto novo, é jovem, mas não despreze ele, não. Então, Paulo preocupado. Paulo era um homem que tinha esse lado assim humano, né? Relacional. Era amigável, tratável. Então, ele não só ganhava almas, ele fazia amigos. Ele semeava amizade, ele procurava granjear esses amigos. E um deles era o próprio Timóteo. Versículo 11: ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado. Aí quando chega em Apolo, aí ele vai procurar Apolo. Apolo, vá lá, visita a igreja de Corinto e tal. Aí, Paulo, vou não, eu vou em outra oportunidade. Agora não é hora não. Aí nós vemos aqui Paulo aceitando essa orientação do próprio amigo dele, Apolo. E muitos dizem aqui que esse não do Apolo para Paulo é devido àquela situação lá nos primeiros capítulos, que quando uns dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Aí ele ficou como que meio constrangido, para não criar um clima de, sabe, de amorosidade, desconfiança. Não, Paulo, eu vou outra oportunidade, pode deixar. Aí Paulo aceita, né, de bom grado. Paulo não impôs, não usou aqui a autoridade apostolar, porque ele poderia, como apóstolo, eu quero que você vá, rapaz. Eu quero que você vá lá visitar os irmãos. Não. Ele abaixou a cabeça, tá bom. Então, seja feita a sua vontade. Mostrando o quê? Que
Paulo não era esse homem durão assim não, como a gente pinta, né? Na carta, as repreensões dele severas, ele era severo com o pecado. Com o pecado, sim. Com o pecador, amável, tratável, amoroso. E aqui com Apolo, não foi diferente. Ele chegou para Apolo, vai lá, dá uma olhadinha lá na igreja, lá, visita lá e tal, faz isso, aquilo. Não, Paulo, quero ir não, eu vou em outra oportunidade. É aquele que diz aqui, recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos, mas de modo algum era da vontade dele ir agora. Irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade. Ou seja, em Apolo ele aceitou o não do seu amigo, do seu companheiro. Em relação a Timóteo, ele manda tratar o rapaz com dignidade, né? Então ele vê tudo isso. Aí agora é como se Paulo estivesse abrindo aqui um parênteses no versículo 13, 14, e vai deixar aqui uma palavra de exortação para a igreja, dizendo o seguinte: sede vigilante, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Então ele está aqui já, em suma, dando aquela deixa de como a igreja deveria se portar, né, espiritualmente, na sua conduta, vigilância. É o que mais a Bíblia fala, né? Vigiarmos constantemente, né? Tudo aquilo que estiver diante de nós, estarmos atentos, mas também ter firmeza, ou seja, perseverança na fé, e ter uma postura de homem. Quando trata aqui varonilmente, se deriva de varão, homem, sexo masculino. É como se Paulo tivesse aqui mais assim, dando uma palavra direta aos líderes daquela igreja. Olha vocês aí, tem uma postura de homem, varão, varonil. Não é aceitar o pecado, aceitar essas coisas. Não, se levante, se erga contra a pecaminosidade, contra o pecado. Vigiem, né? O contexto tudo é isso, né? Sejam vigilantes, permaneçam firmes e tenham essa postura de homem. Homem no sentido não de ser machismo, tá, irmãos? Vamos entender aqui, né? Não é aquele macho que grita mais alto. Não, é ter uma postura diante daquilo que é errado, ser severo com o erro, não com o pecador. A gente pode... Eu já fui repreendido, irmãos, né? Até minhas meninas já me repreenderam. Está certo não, pai. E eu vou bater de frente com elas? Só porque são minhas filhas, ela não pode falar a verdade para mim? Mas também eu chamei a atenção delas também. Isso não vai me diminuir em nada. Se um filho, se um irmão, se um amigo, em amor, tá, irmão? Em amor. Não é aquela coisa de falar mais alto. Aí não. Aí você está sendo grotesco. Porque vamos diferenciar ser grosso e ser verdadeiro. Vem cá, irmão. Não gostei da sua postura, não. Você fez isso. Poxa, corrija. Isso é errado? É mais ou menos isso. Portai-vos, ou seja, tenha uma postura varonil. Porque o contexto aqui é sobre vigilância, ter firmeza, né, na fé e ter uma postura de varão. Aqui, com certeza, está se dirigindo mais aos líderes daquela igreja. É como se estivesse abrindo um parênteses. Aí ele fala no versículo 14: todos os vossos atos sejam feitos com amor. Está vendo aqui, o
o capítulo 13, voltando aqui mais uma vez. Faça tudo isso em amor. Vá corrigir? Corrija em amor. Vá pregar? Pregue em amor. Vá abençoar? Abençoe em amor. Tudo, todos os atos. Aí ele fala. Então ele era um homem encorajador dos servos de Cristo. Então pede aos coríntios que recebam Timóteo sem receio, respeite a vontade dos demais ministros, se sujeite a todo cooperador, né, que diz aqui, no versículo 15, E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabei que a casa de Estéfanas são as primícias da Caia e que se consagraram ao serviço dos santos. Estéfanas aqui é uma mulher, né? Pelo nome aqui se subentende que é uma serva de Deus. Mas ela vai aparecer aqui mais lá embaixo também. E ela foi a primícia, a casa dela, ela e a casa dela, foi a primícia, né, do ministério de apostolado de Paulo na Caia, que se consagraram ao serviço dos santos. Está vendo aqui? Até uma mulher envolvida em abençoar os santos. Aqui não está dizendo que ela era uma ministra, do sentido de ser consagrada, pastora. Não, aqui não está se tratando disso, não. Está se tratando de serviço. Pode ser um serviço até, que a gente entende aqui, uma ação social. Ela de repente estava abençoando os irmãos com seus recursos também, dando uma palavra, visitando, evangelizando, enfim, fazendo o serviço dos santos. Ela se consagrou, ela e a casa dela, que também vos sujeiteis a esses tais, como também todo aquele que é cooperador e obreiro. Então ele vai falar isso, que aqui ele se alegrava com a vinda de Estéfanas, versículo 17, e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava, né? Que faltou da parte da igreja para abençoar essa família aqui, a casa de Estéfanas, e mais o tal de Fortunato e Acaico, supriram. De que maneira? Versículo 18, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Ou seja, eles não só abençoaram a igreja de Corinto, mas abençoaram Paulo com palavras de encorajamento, falando assim, fazendo aquela coisa de irmão mesmo, sendo irmãos mesmo, abençoando. Tem quantos ensinamentos aqui, né, irmão, que nós podemos... Às vezes nós lemos a Bíblia é cheia de detalhes, é como se fosse uma mina que você está à procura, e às vezes você está pisando em ouros e não sabe. Por quê? São esses detalhes. Nada aqui está por acaso, irmão. Nada. O nome desses irmãos aqui, né, com certeza o Espírito Santo, quando inspirou Paulo a escrever aqui, bota o nome dessa gente aí, porque tem propósito. Nada aqui está em vão, acontece por acaso. Então essa família, a casa das Estéfanas, mais o Fortunato, Acaico, trouxeram refrigério ao espírito de Paulo. Aí ele termina dizendo: reconhecei, pois, a homens como estes. Está vendo? Paulo, ele tinha essa sensibilidade. A gente vê o lado de Paulo durão na carta, dando como se fosse cajadada, mas não era para matar. A intenção dele era trazer cura. Aí aqui ele diz aqui, que reconhecei, pois, a homens como estes. Quem aqui? No caso, Acaico, a família da casa da Estéfana, e Fortunato, que trouxeram esse refrigério a Paulo. Então, Paulo tinha essa sensibilidade para com os irmãos, sensível ao não do apóstolo,
do que ele falou que não queria vir, né? Apolo, sensível ao Timóteo, né? Então ele tinha esse, como diz, né? Um jogo de cintura, né? Ele tinha essa sensibilidade. E aqui ele fala para a igreja, ó, abraça essa gente, reconheça homens como esses que sabem trazer refrigério à minha alma. Muitas das vezes eu fui abençoado com uma única palavra. Eu já entrei aqui na igreja cabisbaixo, triste, desanimado. E teve uma vez que o irmão chegou assim para mim: vem cá, meu irmão, dá um abraço aqui. Aí falou uma palavra lá. Quando ele me abraçou, meu irmão, eu saí daqui outro homem. Um abraço, uma palavra. A palavra tem o poder de matar. É tanto que Jesus falou: pelas tuas palavras serás condenado ou absolvido, né? Matar ou curar. Curar, né? E aqui eu sou muito abençoado. As irmãs da intercessão oram por mim aqui direto, toda segunda e quarta. Elas se reúnem aqui, estão orando pela igreja, orando pelo ministério, orando pelos obreiros, orando pelos diáconos. Como eu sou grato. A gente tem que saber reconhecer. São serviços que não são vistos, mas são abençoados, né? E ontem, mais uma vez, eu fui abençoado com uma outra palavra de uma irmã que chegou para mim e falou: ó, estou orando pelo irmão. Não falei nada, ela que falou: estou orando pelo irmão. Oh, que bênção. Uma espada vem no coração, irmão. Aquilo é muito bom, irmão. Então vamos ser como Paulo. Vamos ser abençoadores. Vamos trazer vida. Vamos abençoar com a palavra. Porque às vezes, irmão, a gente com a nossa postura dura, de mandões, de autoritarismo, né? Isso não vai levar a lugar algum. Deus tem trabalhado muito na minha vida. Eu falo isso por mim. Tá, irmãos? Eu não estou aqui querendo lançar peso aos irmãos, não. Tá bom? O exemplo tem que vir primeiro daqui. E Deus tem trabalhado muito no meu coração. Porque já chegaram para mim, batendo na porta assim, bum, e eu... Aí só tem que abaixar a cabeça e dizer: Senhor, tem misericórdia. Por quê? Porque a gente, irmãos, a gente está nesse caminho de aprendizado. Paulo, a gente vê esse lado dele durão, né, de ser duro na carta. Mas aqui ele dá uma recomendação. Poxa, Coríntios, reconheça essas pessoas aí que estão servindo a vocês, que levaram refrigério para vocês e para mim. Eles foram aqui refrigério. Se é refrigério, isso quer dizer que Paulo tinha que momentos? Secura, né? Imagina você num deserto, 40 graus, calor intenso, sem sombra, né? Como foi com Jonas lá, pediu para si a morte, porque não queria que Deus salvasse Nínive. Um profeta duro. Pode me matar, Senhor, porque eu estou vivendo, para ver se a gente salva. Aí Deus manda nascer lá, dá ordem, nasce uma planta, cobre ele, traz o refrigério, a cabeça dele, ele gosta. Aí no dia seguinte, Deus manda um verme, mata aquela planta, e aí ele fica irado. Às vezes a gente tem essa postura de Jonas, é isso? Então nós temos que trazer refrigério à alma. Então aqui ele vai terminar com as saudações dizendo: as igrejas da Ásia vos saúdam no Senhor, muito vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles.
Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. A saudação escreva eu, Paulo, de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja o quê? Anátema. Agora ele pegou pesado. Mas na autoridade apostolar e na autoridade do Espírito. Aqui ele já está na profundidade da unção, mostrando. Se alguém não ama, Jesus disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, não é isso? E também eu amarei, e viremos para eles, faremos nele morada. Agora, se alguém não ama, então não amar aqui é não andar de acordo com os mandamentos do Senhor. Então seja maldito. Palavra dura, né? Agora ele acrescenta, Maranata, é uma outra palavra, uma palavra grega, vem Senhor Jesus, é como se fosse aqui o Apocalipse, ele já está falando aqui do Apocalipse, ora vem Senhor Jesus, para os que rejeitam o Senhor, sejam malditos, sejam amaldiçoados, vão queimar no fogo do inferno, mas para aqueles que amam ao Senhor, Maranata, ora vem Senhor Jesus. É como ele termina. A graça do Senhor Jesus seja convosco. O meu amor, está terminando aqui como se fosse Coríntios 13, né? Ele torna a falar a palavra amor, e amor aqui é o amor ágape. O meu amor seja com todos vós em Cristo. Aleluia. E eu concluo, lá em 2 Coríntios 8, 9 diz, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez o quê? Pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis rico. Cristo, Senhor do céu e da terra, minha prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos, cercado de glória, revestido de glória, poder, autoridade, se esvaziou, assumiu uma forma humana. O que é isso? Se fazer pobre. Ele era rico, em glória. Você teria essa coragem, irmão? Se você estivesse no lugar do Senhor Jesus, se tivesse revestido de glória, você teria essa coragem de se esvaziar, deixar seu estado natural de glória, de poder, de autoridade, de domínio, para se sujeitar a ser carne, osso, sofrer as dores, ver lágrimas, ver sofrimento, ver angústia, ver opressão. Olha só o que o Senhor Jesus Cristo fez. Sendo rico, se fez pobre, para que pela a pobreza dele, nos fez ricos. Mas rico em dinheiro? É isso que está falando? Não. Rico em graça, rico no amor dele, rico na misericórdia dele, rico da bondade dele. Então, Cristo, sendo rico em glória, grandeza e graça, se fez pobre quando assumiu um corpo frágil, tornando-se semelhante a nós, sentindo as nossas dores, sofrendo as nossas mazelas, sentindo a nossa fome, o nosso frio, o nosso calor. Porém, quando ressuscitou em glória, nos concedeu as riquezas da sua abundante graça, fazendo de nós seus herdeiros, de miseráveis a herdeiro de suas grandiosas promessas. Isso é profundo, irmão. Nós não merecemos isso não. Eu não mereço. Não mereço. Você também não merece. Hoje nós somos ricos. Não no sentido material, mas muito mais do que o material, que é perecível. Mas rico na abundante graça dele, da abundante misericórdia dele. Somos devedores a ele.
devemos a Ele esse tributo sempre. Senhor, muito obrigado, porque eu sou rico, Senhor. Eu tenho uma família, eu tenho amigos, eu tenho irmãos, eu posso compartilhar, eu posso ser abençoado, Senhor. Muito, mas muito obrigado. Eu não tenho que reclamar de nada, só agradecer. Então, sendo assim, tudo o que fizermos em prol do reino de Deus, em benefício à sua igreja, favorecendo aos santos, fazendo com amor e não constrangidos, estaremos imitando o nosso Mestre, nos esvaziando do nosso ego e enriquecendo os irmãos com a abundância da sua generosidade, que flui como uma fonte inesgotável. Então, Cristo foi exemplo de generosidade para com os famintos, multiplicando pães e peixes para saciar a fome da multidão. Cristo foi exemplo de submissão ao Pai, com relação aos projetos do próprio Pai. Cristo foi exemplo do afeto, amor e sábio reconhecer aqueles que ficaram com Ele, a despeito de suas fragilidades e fraqueza, quando Ele disse: vós sois o que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Então, Cristo soube reconhecer aqueles que estiveram ao lado dele, que eram pecadores, que era discípulo, mas se perdeu, mas ele amou. O outro negou, e no fim abandonaram ele. Mas aqui, lá no Getsêmani, estavam com ele. Aí ele fala isso: vocês estiveram comigo nas minhas tentações. O próprio Cristo, o Filho de Deus, precisou da presença de um mortal pecador, falho, só para estar do lado. Só para estar do lado. Aí ele fala isso, Lucas 22, 28. Vós sois o que tendes permanecidos comigo. É isso? É isso que Paulo falou aqui? Permaneceis firmes na fé. E aqui é o Senhor Jesus dizendo: vocês permaneceram firmes comigo. Então, irmãos, nós aprendemos isso. Temos Cristo como exemplo de generosidade, Quando um pecador precisa do pão de cada dia, o seu pão não vai faltar. Cristo foi este exemplo de submissão à vontade do Pai. Paulo fez projetos. Cristo tinha um projeto do Pai, que era morrer na cruz. E ele se submeteu. É isso? E Cristo foi exemplo desse reconhecimento. Vocês permaneceram comigo nas minhas tentações. Então nós temos que nos espelhar nele. Amém, irmãos? Vamos curvar a cabeça, vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Senhor Deus e Pai, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado por Suas infindas misericórdias, Senhor. Obrigado por Sua graça, por Sua bondade, Senhor. Nós temos muito mais a agradecer do que a pedir, Senhor. Porque o simples fato de estarmos respirando com vida, com saúde, isso é dádiva, é dom, é favor imerecido. Nenhum de nós merecemos, Senhor. Este ar que nós respiramos vem de Ti, Senhor. Obrigado, Senhor Deus e Pai, pela vida dos irmãos. Obrigado, Senhor Deus e Pai, pela vida dessas irmãs, ó Deus e Pai, cooperadoras, trabalhadoras aqui na casa do Senhor, servindo ao Senhor, ó Pai amado, em jejum, em oração, ó Deus e Pai, orando pela igreja, orando, Senhor Deus e Pai, pelos obreiros, orando pelas crianças, orando pelos jovens, orando, Senhor Deus e Pai. Senhor, muito obrigado, Senhor Deus e Pai, por todos, Senhor, que,
Ó Deus, Pai, tem sido canal de bênção na minha vida, Senhor. Eu sou testemunha, Senhor Deus e Pai, de ter experimentado da parte do Senhor, através desses irmãos, das suas benesses, das suas bênçãos, não só com recursos, meu Deus, do ponto de vista material, mas muito mais do que isso, Senhor, espiritual, uma palavra, um abraço, Senhor Deus e Pai. Tudo isso não tem preço, Senhor Deus e Pai. Que o Senhor possa abençoar os irmãos, Senhor, que os irmãos sejam generosos, Pai amado, nesse afeto, generosos nesse ato do amor, Senhor, da graça do Senhor, Pai amado. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nos dê, Senhor Deus e Pai, uma noite de paz, uma noite abençoada, na Tua presença, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, também oramos mais uma vez, Senhor, por essas duas vidas, Senhor, que estão extremamente carecendo de um milagre, Senhor, que é o nosso bispo, o bispo Weber, Senhor, e a irmã Karina, Senhor. São duas vidas, Senhor, que estão, ó Pai amado, somente esperando de um milagre, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, visita os Teus filhos, visita os Teus servos, ó Pai. Derrama da sua graça e misericórdia. Aos demais também, Senhor, que estão sofrendo, Senhor, que estão aqui e os que não estão aqui, que o Senhor os visite, Senhor, agora, neste momento, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, Pai. Amém, Senhor, e amém. Deus abençoe os irmãos.